Você já ouviu falar do Round 6? A série que explodiu na Netflix com aqueles jogos insanos e uma luta pela sobrevivência que deixa qualquer um grudado na tela. Mas e se eu te contar que algo muito pior aconteceu de verdade? Não foi ficção, não foi roteiro de Hollywood. Foi um pesadelo real, com gente de verdade sendo presa, torturada e morta, enquanto o mundo fingia que não via nada. Na Coreia do Sul dos anos 70 e 80, existia um lugar chamado Brothers Home, um campo de concentração moderno que ninguém queria lembrar. Crianças e adultos arrancados à força das ruas, jogados num inferno sem público, sem câmeras, sem prêmios, só sofrimento real. Imagine um jogo mortal onde o vencedor não sai vivo e onde a crueldade é a única regra. O governo militar daquele tempo estava preocupado em limpar a imagem do país para o mundo, principalmente porque os olhos do planeta logo estariam voltados para as Olimpíadas e os Jogos Asiáticos. Então, para esconder o que incomodava, arrancaram milhares de pessoas. A maioria nem sequer morava na rua, mas não se encaixava no plano bonitinho de país moderno. O que acontecia dentro desse lugar? Um ciclo cruel de tortura, violência, trabalho escravo e abusos que fariam qualquer roteiro parecer ficção barata. E o pior, mais de 600 pessoas morreram ali, confirmadas oficialmente, mas ninguém foi punido de verdade. No vídeo de hoje, a gente vai entrar fundo nessa história que parece mentira, mas é o Round 6 real da Coreia do Sul. Uma história que ninguém quer lembrar, mas que precisa ser contada. Fica até o fim, porque o que vem depois é ainda pior. O campo de concentração escondido em pleno século XX, o que a Coreia do Sul tentou apagar. A Coreia do Sul, um país que hoje exibe arranha-céus, tecnologia e fama mundial, esconde um passado sombrio que poucos conhecem. Nos anos 70 e 80, no meio da Guerra Fria e sob o regime militar autoritário de Park Chung-hee, havia um segredo sujo, um campo de concentração chamado Brothers Home, construído para ocultar o que eles chamavam de problemas sociais. Não se engane, isso não era progresso nem modernidade, era uma operação brutal para esconder inconveniências. O governo queria passar uma imagem limpa para o mundo, especialmente antes dos Jogos Asiáticos de 1986 e as Olimpíadas de 1988. As ruas deveriam estar limpas, não só das pessoas que realmente viviam na rua, mas de qualquer um que não se encaixasse. E sabe o que é pior? Menos de 10% dos detidos realmente estavam em situação de rua. Crianças que saíam sozinhas da escola, trabalhadores que vendiam bala nas esquinas, pessoas que tinham casa, emprego, até família. Eles foram arrancados de suas vidas à força, apenas por não se encaixarem no ideal da ditadura. Dentro do Brothers Home, eles perdiam nomes e identidades, ganhavam números e uniformes azuis, como prisioneiros anônimos. Viravam apenas rostos invisíveis, números, uniformes, gente que não tinha direito à defesa, à voz, à humanidade. A ciência social explica que a exclusão forçada não apaga só pessoas, destrói identidades, famílias, gera traumas profundos que reverberam por gerações. Mas o governo preferiu enterrar essa história a 7 chaves. Relatos dos sobreviventes são brutais, rostos inchados, sangue, violência que ultrapassa qualquer ficção. A realidade da Brothers Home era o pior tipo de pesadelo, e o mundo, mais uma vez, fingiu que não via. E o que se passou ali dentro? O próximo capítulo revela. 2. Jogos mortais sem público, a rotina brutal dentro da Brothers Home. O que muitos achavam ser um abrigo social era, na verdade, um inferno disfarçado. Dentro da Brothers Home, as regras eram ditadas pela violência e pelo medo, não pela ajuda ou recuperação. Não se tratava de proteger pessoas, mas de controlá-las, com mão de ferro. A rotina dos detidos lembrava um jogo cruel onde ninguém ganha. Imagine uma prisão dentro da prisão, um sistema onde alguns presos, promovidos a guardas, impunham tortura aos demais. Era uma mini-ditadura, um ciclo perverso de opressão e submissão, onde a brutalidade era a moeda mais valiosa. Não era só pobreza que levava as pessoas ali, como muitos acreditavam. Era um mecanismo de exclusão social forçada, uma limpeza humana feita para esconder problemas inconvenientes da visão pública. O controle era tão severo que o medo se tornava a única esperança e a única prisão.
Para se manter vivo, os detidos eram obrigados a trabalhar em condições escravas, tarefas exaustivas que serviam apenas para aumentar o sofrimento. Jogos humilhantes e torturantes eram organizados, onde um vencedor sairia ileso e os demais seriam punidos com violência física e psicológica. Esse cenário lembra assustadoramente, não é? Mas sem câmeras, sem público e sem prêmios, apenas dor real. O medo constante de abusos e a ausência total de esperança transformavam cada dia em um desafio pela sobrevivência. Estudos psicológicos mostram que o medo intenso e a submissão em ambientes assim quebram a vontade das pessoas, apagam qualquer resistência. O sistema usava isso para manter o controle absoluto, um jogo cruel que não dava chance para fuga. Mas como um lugar assim pôde existir? Quem tinha poder para manter esse ciclo? E o que aconteceu quando tentaram investigar? No próximo capítulo revelaremos as tentativas frustradas de expor essa brutalidade e o poder sombrio que abafou a verdade por tanto tempo. 3. Investigação sabotada e o poder oculto por trás da Brothers Home. Quando o promotor King Wong decidiu ir a fundo na Brothers Home, o que ele encontrou não foi apenas um centro de detenção, mas um sistema protegido por uma rede de corrupção e interesses políticos que não queriam a verdade exposta. O que parecia ser um caso isolado se revelou uma teia de omissões e manipulações. Logo no começo da investigação, King percebeu que não seria fácil. Ordens superiores começaram a limitar sua atuação, evidenciando um jogo de poder que ia muito além do local. O diretor da Brothers Home, Park Gin, não era um simples administrador, tinha contatos poderosos no governo local e nacional, protegendo uma estrutura que sangrava vidas, mas mantinha sua máscara intacta. No fim de semana seguinte ao início da investigação, um mandado de prisão foi emitido contra Park Gin, mas o prefeito de Busan interferiu diretamente, telefonando para frear a prisão. Esse gesto escancarou uma verdade chocante: as autoridades estavam envolvidas até o pescoço, protegendo os responsáveis. O que o promotor viu com seus próprios olhos foi tão chocante quanto inacreditável. Milhares de pessoas detidas à força, trancadas por dentro e por fora, vivendo sob condições desumanas. Havia até uma ala médica, mais para esconder que para tratar, mantendo a aparência de um local de assistência social, mas na prática funcionando como parte da prisão. O silêncio que cercava a investigação era ensurdecedor. A pressão para interromper o processo veio de todos os lados: políticos, policiais, até membros do próprio sistema judiciário. Era como se a verdade fosse uma bomba que ninguém queria detonar. King Won acabou conseguindo que Park Gin fosse condenado, mas apenas por 2 anos e meio, por acusações menores, um castigo simbólico que expôs o quanto o sistema preferia proteger seus próprios interesses em vez de garantir justiça. Esse bloqueio brutal da investigação levantou uma questão perturbadora. Se algo assim, tão monstruoso, aconteceu em plena luz do sol, o que mais estaria sendo escondido? Que outras atrocidades o poder consegue enterrar para manter sua fachada? A sombra da Brothers Home continua a se estender e o silêncio sobre ela pesa como uma sentença não cumprida. No próximo capítulo, vamos ouvir os sobreviventes, seus sinais invisíveis, o trauma que carregam até hoje e o peso do silêncio que tentou enterrar essa história. 5. Round 6. Da ficção para a realidade e por que ninguém ganhou esse jogo cruel. A primeira coisa que salta aos olhos quando comparamos a série Round 6 com a terrível realidade da Brothers Home é o choque brutal entre o fictício e o real. Na série, existe um prêmio milionário que motiva os jogadores a lutarem pela sobrevivência. Na vida real, o jogo nunca teve prêmio. O final para a maioria dos detidos era a morte silenciosa, o esquecimento, o sumiço sem explicação. Enquanto Round 6 mergulha no entretenimento, misturando o capitalismo selvagem, competição extrema e a crítica social à desigualdade, a Brothers Home expôs o lado obscuro da mesma lógica: a exclusão social, o controle brutal e a negação da humanidade. O capitalismo que a série satiriza na tela, na vida real se traduzia em tortura, trabalho escravo e desaparecimentos. O que a cultura pop não mostra é o sofrimento real, a injustiça que demorou décadas para ser oficialmente reconhecida. O governo sul-coreano demorou para assumir a responsabilidade e a mídia tratou o assunto com silêncio ou minimização. Quantas vidas se perderam antes do primeiro relatório oficial? Quantos ainda carregam as marcas invisíveis dessa violência?
E a indignação cresce quando se percebe que o sistema político, que deveria proteger seus cidadãos, preferiu proteger seus próprios interesses e encobrir a tragédia. Presos viraram números, rostos foram apagados e a sociedade virou o rosto para um horror que aconteceu bem ali, no passado recente. No fim das contas, o mais assustador nem é que um Round 6 real tenha existido. É saber que ninguém ganhou, não houve sobreviventes gloriosos, não houve justiça verdadeira, apenas sobreviventes com cicatrizes profundas e um mundo que preferiu fechar os olhos. E a pergunta que fica é: quem lucra com o silêncio? Quem se beneficia com a invisibilidade dessa história? Não é só sobre dinheiro, é sobre controle, sobre apagar o passado para manter um presente confortável. Esse é o verdadeiro jogo mortal que ninguém quer jogar. E o pior, ninguém fala disso. Ninguém.